pessoa começa a ser um grande líder, primeiro, da sua própria vida, já é um primeiro grande passo. Eu até brinco de um projeto de formação, que é, primeiro o cara começa a fazer exercício e hidratar, sabe? Já é um Uhum. passo, começa a dominar o próprio corpo. Eu tenho essa frase, inclusive é uma frase que eu repito bastante aqui, que eu falo: "O primeiro passo para dominar a mente é dominar o corpo". Segundo, a pessoa começa a formar a própria mente, começar a estudar, começa a ler grandes livros. Depois a pessoa começa a tomar o controle da própria família. Ela volta a instituir esse espírito na família dela, porque, sei lá, a família está quebrada, tem briga lá em casa, os filhos não estão obedecendo, tem um caos. Depois ela pode tomar conta da própria empresa. Tem muita gente que redescobre a própria empresa. Isso é um negócio, as pessoas perdem O o domínio controle da empresa. Uhum. É Hoje, verdade. esse modelo oligarca, essa coisa meio SG, sei lá o que mais que rola na empresa, o compliance, o RH, o não sei o quê. Quando o cara vê, tem uns 6 mil entidades e ele não manda em nenhum nível. E daí a empresa é disfuncional. É a coisa mais comum do planeta. Então tem muita gente que até assiste os nossos cursos e depois o cara chega e fala: Guilherme, eu redescobri a minha empresa. O herdeiro, às vezes, que, sei lá, nunca participou da gestão dela e Uhum. tal. Então o cara começa a reconquistar isso. E daí quando ele reconquista esse espírito, ele começa a unir outros empresários. Ele já mudou de nível, de patamar. Olha isso, o cara já melhorou a vida, a família, a empresa, agora já é um líder de outras pessoas. Então, não é necessariamente você ser Alexandre para chegar nesse ponto, mas você Uhum. aprende com o exemplo dele para fazer essas coisas. Mas pegando da história dele, o incrível, Aristóteles ensina para ele também uma certa doutrina religiosa, Plutarco é bem claro nisso, né? Fala para ele, Aristóteles acreditava num Deus monoteísta, que só existia um Deus, que ele era o ápice da beleza e a finalidade de todas as coisas. E Alexandre, claro, vai ser um grande conquistador, tem toda a história dele, muitas coisas são famosas, que ele luta na frente das tropas, diferente de lutar atrás, ele é muito enérgico, ele é muito rápido, tem uma rebelião contra ele, ele desarma a rebelião antes da rebelião conseguir se organizar. E Alexandre acaba com as rivalidades dentro da Grécia. Pensem, a gente chega lá na escola e ouve democracia ateniense, negócio maravilhoso. Chega um dia que acabou, né? E você pensaria que as pessoas olhariam e falariam: caramba, acabou, que horror, é o fim do mundo. Todo mundo olhou, acordaram, olharam um pro outro e falaram: que coisa maravilhosa. Eu não tô mais em guerra civil o tempo todo. Não tá mais todo mundo se matando. Simplesmente tem um cara cuidando. Alexandre se cercou de uma aristocracia, do melhor sentido. Tem um cara para ser o rei da Grécia. Tem um cara para ser o rei do Egito, da qual Cleópatra descende, que é o Ptolomeu. Tem um cara que vai cuidar dessa região. Então, ele formava os principais líderes em volta dele para colocar eles naquele lugar. Ele fomentava o conhecimento e a formação em todos os lugares. No Egito, construiu Alexandria, que vai ter a maior biblioteca do mundo eventualmente. E existiam várias outras Alexandrias, várias cidades que ele construía para fomentar a sabedoria. Conforme um dos fatores que levaram a essa criação do zoológico é que ele dava animais dos vários lugares que ele visitava e dava de presente para Aristóteles. Aristóteles, portanto, tinha uma coleção, sei lá, de animais persas, egípcios, todas colocados um do lado do outro. Então, Alexandre, o que ele faz é mudar para sempre o imaginário das pessoas. Basicamente, os gregos agora falavam: se tem um cara que luta na linha de frente, se tem um cara que delega autoridade, se tem um cara que consegue levar adiante os problemas, a história famosíssima dele, né, do nó górdio, tem lá o nó, ninguém consegue desfazer o nó, ele puxa uma espada, ele corta o nó e fala: cara, tá desfeito o nó. Então, 300 anos, os caras tentando na mão, ele corta com a espada. Eu acho que isso mostra muito Prático, do né? espírito dele, que é o espírito que a gente desesperadamente precisa. Quando a gente fala isso de as pessoas reconquistarem a própria vida, a família, a empresa, certamente você precisa desse espírito do nó górdio, sabe? De você chegar e falar: cara, chega desse monte de... Eu não sei, cara, você vai visitar a empresa, teve um cara que Para falou: de não consigo entrar numa empresa né? porque alguém tem que mandar um e-mail para mandar um formulário para assinar um fucking formulário 3 com um carimbo 4 para você subir. Fala: cara, deixa o seguinte, vamos lembrar o que a gente faz, cara, a gente vende copo, vamos voltar a vender copo, olha que coisa. E aí, quando você começa a entender a finalidade, que era uma coisa clara para Alexandre, você começa a reconquistar muitas coisas na sua vida. Então, Alexandre, ele tinha também uma coisa que é maravilhosa para uma empresa: conquista perpétua, nunca parava. Corte rápido.